A Deus. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite, amém? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Vamos abrir a nossa Bíblia, uma história aqui que muitos conhecem, no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Jó capítulo 1. Amém? Amém. Feche seus olhos no seu lugar, vamos orar. Senhor, estamos aqui diante da sua presença, Pai. Primeiramente para lhe pedir perdão pelas nossas falhas, nossos erros cometidos, Senhor. Mas nós te agradecemos por esse momento que o Senhor está nos concedendo, Senhor, de ouvir a tua palavra. Que a gente não venha sair daqui da forma que a gente chegou, mas que nós venhamos sair daqui, meu Pai, cheio da Tua presença, Senhor Jesus, com uma fé cada dia mais firmada no Senhor, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, a gente vai ler até o último versículo. A palavra de Deus vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam os seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez. E mandava convidar as suas 3 irmãs e comer e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-la em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os salbeus, e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer-te a nova. E estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e consumiu, e só eu escapei para te trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer-te a nova. E estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, e rapou a sua
cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Glória a Deus. No início dessa história, já nos chama a atenção, porque a palavra de Deus vai dizer assim no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. A gente vai ver que Jó ele tinha essas características, né? De ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. A gente hoje em dia vive no meio de uma sociedade que, se a gente bota o pé na porta da nossa casa, a gente olha tantas coisas erradas, né? E a gente acaba se deparando com certas situações que a gente pega assim: rapaz, que mau exemplo. Ou seja, que bom exemplo também, porque muitas das vezes tem muitas pessoas na nossa rua que dão bastante exemplo. Mas, por exemplo, hoje eu coloquei os meus pés lá na porta. Quando eu fui subir, que eu estava indo para o João Paulo, eu escutei uma gritaria: socorro, socorro. Rapaz, que é isso aí? Eu precisava ficar na quadra do Arthur Carvalho, que dá para escutar às vezes quando os meninos estão jogando bola. Mas quando eu me deparei, estava acontecendo uma situação muito triste, uma mulher lá pedindo socorro, era aquela briga que estava tendo lá de casal. Eu ficava olhando assim: cara, que situação. E aquela multidão lá, separando essas coisas, e eu ficava assim: hoje em dia a gente se depara com muitas situações, mas a gente está decidido a ser uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. E Jó ele tinha essas características com ele. E hoje em dia a gente se depara com muitas pessoas, até dentro da casa do Senhor, que está dentro da casa, mas não é temente a Deus. Tira o pé daqui, faz muitas coisas erradas lá fora. Mas Jó é um exemplo para a nossa vida. Um exemplo para a nossa vida é Jó. E ele era uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, e ele se desviava de quê? Do mal. Tem muitas coisas que aí acontecem ao nosso derredor, que às vezes a gente até sorri de coisas erradas. Às vezes a gente até compartilha uma coisa errada e a gente está ali dando gargalhada, em vez de a gente chegar, né, e repreender o irmão. Certo dia eu estava saindo do serviço de manhã e tem um colega meu que sempre ele me busca de manhã, né? Ele me deixa, que ele é o caminho dele também de ir para o serviço, né? Ele também é porteiro, e me traz de volta. Aí certo dia a gente veio. Aí a gente encostou ali para comer um lanchinho de manhã, né? Aí o cara lá se atrapalhou. Ele deu um lanche a mais para nós. A gente lanchou lá, né? Eu pedi um para mim levar para minha esposa e ele deu um lanche a mais para nós. Aí quando chegou na porta de casa, eu ia assim para a moto e disse: que lanche é esse aí que tá na mão? Ele disse: não, o cara deu não, mas ele me deu isso aqui. Aí lá então a gente vai comer. Eu disse: não, comer a gente até vai, mas que a gente vai ter que pagar esse lanche, a gente vai, porque a gente pagou só por um lanche, ele deu 2. Aí ele me chama de pastor. Eu disse para ele que eu já não sou pastor, eu sou Valdeir, irmão Valdeir, já tá bom demais. Ele disse: que é isso aí, pastor? Eu disse: não, que é isso aí que eu vou ter que pagar. Pode ir para outra casa, mas que eu vou ter que pagar, eu vou. Mas eu poderia muito bem chegar e dizer: não vou pagar nada. Eu vou comer esse lanche aqui, pronto. O pastor Daniel não está sabendo de nada, os irmãos lá da igreja não estão sabendo de nada. Eu vou comer esse lanche, pronto, o cara vai ficar no prejuízo, né? Aí eu conversei, ele chegou na casa dele e a gente ficou conversando, né? Ele: aí, pastor, tu vai devolver mesmo? Tu vai pagar mesmo? Eu disse: já até mandei minha mãe ir, irmão, porque eu só não vou porque eu estou cansado. Então, eu poderia muito bem chegar e dizer assim: eu não vou pagar, esse cara vai ficar no prejuízo, ele é empresário lá, todo mundo compra salgado, bem aqui, todo mundo aqui da igreja, na palavra, sabe onde é que é, bem aqui assim embaixo. Eu poderia muito bem chegar e dizer assim: eu não vou pagar, ele vai ficar no prejuízo dele. E Deus me olhando lá de cima, né? Será que eu sou uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal? Gente, hoje em dia tem muitas pessoas dando mau exemplo. E esse meu colega, ele está longe de Cristo, mas eu sou aquela isca que não se cansa de tentar pescar esse peixe. Uma hora eu pesco ele de uma vez. Diz que Jesus está trabalhando na vida dele, mas eu não deixo de andar com ele por causa de certas coisas que ele faz. Não concordo, ele sabe disso, mas é uma pessoa que eu gosto muito. E toda vez que eu tenho oportunidade eu falo de Deus para ele. E eu deixei esse exemplo para ele. Eu disse: eu poderia muito bem não pagar ele,
né? Eu poderia muito bem ficar com esse dinheiro aqui e dar esse lanche para minha esposa. Mas lá na frente, eu ia colher aquilo que eu plantei. Como é que está a nossa vida diante de Deus? A gente somos retos, íntegros, temente a Deus e se desvia do mal? Hoje em dia tem muita gente entrando no mal, se aproximando das coisas erradas, em vez de ser como Jó, uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e se desviava do mal. Hoje em dia, irmão, tem muitos irmãos entrando em várias coisas que desagradam aos olhos de Deus. Desagradam aos olhos de Deus totalmente. Mas Jó era essa pessoa, que ele era exemplo naquele lugar. E a palavra de Deus vai dizer que no versículo 1, no versículo 2, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, Jó tinha 10 filhos. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Ou seja, Jó era um homem que tinha bastante dinheiro, era um homem muito rico, né? Então, ele tinha 10 filhos e tinha esses bens. E Jó, mesmo ele sendo rico, ele era uma pessoa temente a Deus, uma pessoa reta, íntegra, se desviava do mal, fazia as coisas corretas. Ou seja, então, se Jó era uma pessoa correta, então ele está de boa, andando nos caminhos de Deus, de boa, não vai acontecer nada. Mas a gente sabe a história de Jó. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós está até fazendo as coisas certas, mas isso não significa que a gente não vai passar por momentos de dificuldades, porque nós passamos por momentos de dificuldade. E Jó era uma pessoa que tinha bastante dinheiro, e hoje em dia a gente vai ver que tem pessoas que têm muitas condições e que não acreditam nem em Deus. Não só as pessoas que têm bastante condições, tem pessoas que nem têm e não acreditam, né? Quando a gente vai sair para evangelizar, eu já me deparei com várias situações de a pessoa chegar e dizer, não, não quero ouvir de Jesus não sei o que, vai para lá com teu Deus, com teu Jesus. Eu já me deparei várias vezes, já até perdi as contas. Mas nem por isso eu deixo de falar de Jesus e de Deus para a vida dessas pessoas. Quando eu tenho oportunidade eu falo. Mas só que Jó, ele era uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 4, e ia seus filhos a casa um dos outros, e fazia banquete cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoar a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Ou seja, aqui a gente tem uma lição. Jó se levantava de madrugada. O que Jó pensava? Meus filhos foram para ali, para aquele evento. Se porventura meu filho pecou, meus filhos pecaram, mas eu vou estar aqui buscando a Deus, né, pela vida dos meus filhos. Vou apresentar a Deus a vida dos meus filhos. E Jó se levantava de madrugada e buscava a Deus, né, pela vida dos seus filhos. Ou seja, Jó era uma pessoa temente. Ele era uma pessoa temente a Deus. E ele não queria que os seus filhos também desagradassem aos olhos de Deus. Por isso também ele estava ali nas madrugadas buscando. Irmão, quanto tempo que a gente não se levanta uma madrugada para buscar a Deus? Isso aqui me tocou muito. Me deixou assim, parando assim para pensar, para quanto tempo que eu não me levantar de madrugada para buscar a Deus, cara. Não só pelas madrugadas, porque às vezes tem umas pessoas que tem um exemplo que diz assim, levanta de madrugada que a filha é menos. Não tem dessa não, para Deus não tem isso aí não. Ou de manhã, de tarde, de noite ele vai estar lá pronto para ouvir. Se a oração for de acordo ao agrado dele, ele vai responder no tempo dele, na hora dele, no momento dele. E nem muitas das vezes é da forma que a gente pedimos. Mas só que nós temos o exemplo desse cara aqui, de Jó, que era uma pessoa que era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, tinha bastante bens, bois, juntas ali, essas coisas assim, mas era uma pessoa que era temente a Deus, e ele se levantava de madrugada e oferecia sacrifício pela vida dos seus filhos. Será se a gente realmente está ensinando os nossos filhos a andar no caminho certo? A temer a Deus de todo o coração? É muito fácil, meus amados irmãos,
da gente pegar na mão do nosso filho e trazer para dentro da igreja. É maravilhoso, isso aí é maravilhoso. Mas quando sai daqui, dentro de casa, na escola, como é que é a vida do seu filho? Como é a vida do meu filho na escola? Será que a gente está sendo um pai que é exemplo para os nossos filhos? Será se realmente os nossos filhos olha Jesus, olha Deus nas nossas vidas? E a gente tem que parar para se pensar, parar assim para refletir. Aí certo dia eu estava indo com a minha esposa, né, levar meu filho na escola, e a gente ouviu da própria professora, dizer assim, o filho de vocês serve a Deus? Aí a gente serve a Deus, a gente somos cristãos. A gente serve Jesus Cristo. Aí ele, contar uma coisa que o seu filho fez aqui. Disse que foi, disse, João vai apanhar, chegar em casa. É só na minha mente, que Suzane é aquela que apazigua a situação, mas Valdeir vai logo, vai apanhar. Fica logo sabendo. Mas só que a gente não recebeu notícias ruins dele, a gente recebeu uma notícia muito boa dele. Porque certo amigo dele, amiguinho lá da sala dele, não levou lanche nesse dia para a escola. E a mãe parece que se esqueceu, eu não sei se ela tinha condição de dar aquele... Não me recordo muito bem, mas parece que se esqueceu. E chegou o momento do lanche, todos os alunos lá começaram a comer o seu próprio lanche lá que levaram. E a professora ficou olhando. E João tinha levado o lanchezinho dele. E a professora ficou só olhando para todo mundo. E João pegou, percebeu a situação e foi lá, sentou do lado desse amigo dele que estava sem lanche e dividiu o lanche dele com esse amiguinho dele. E isso tocou no coração da professora e a professora compartilhou isso com nós. Aí eu digo, será que a gente mesmo está sendo um exemplo para os nossos filhos? E Jó se levantava de madrugada pela vida dos filhos dele, apresentava a vida dos filhos deles a Deus. Será se porventura meu filho pecou? Eu pensei logo que João tinha feito coisas erradas, não vou te mentir. Mas quando eu recebi essa notícia, eu disse, cara, que lição que o João me deu. Que lição. E a mãe dele sabe como é que é, a mãe dele é mais ele, né? E ficou alegre, veio com um sorriso até aqui. Eu disse, cara, a gente precisa ser exemplo todos os dias para a vida dos nossos filhos. E Jó era essa pessoa, gente, que os filhos dele iam para um evento, ia para uma festinha ali, mas ele estava ali às madrugadas orando pela vida dos filhos dele. A gente tem que orar todos os dias pela vida dos nossos filhos. Porque o mundo que a gente vivemos hoje está de cabeça para baixo. O mundo que a gente vive hoje, gente, está um caos. Mas nós somos filhos de Deus, fiel a Deus, e temos o caminho certo para se seguir, que é o caminho de Deus. E ensinar os nossos filhos a seguir esse caminho que a gente segue. E Jó era uma pessoa que tinha muito dinheiro, muita grana mesmo, tinha muitos bens, tinha muitos funcionários, mas ele era fiel a Deus. Hoje em dia, tem muitas pessoas que têm muitas condições, gente, e não quer nem saber de Deus, não quer nem saber de Jesus, não quer nem saber da palavra. Pessoas que têm condições, pessoas que não têm, mas o nosso papel é de anunciar a palavra de Deus para a vida dessas pessoas. Apresentar não só a vida dos nossos filhos diante de Deus, mas a vida dos nossos parentes que estão longe de Cristo, que precisa ser alcançado pela palavra de Deus. Mas Jó era essa pessoa que se levantava de madrugada para orar pela vida dos seus filhos. E a palavra de Deus vai dizer que, no versículo 6, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A primeira reunião que Deus fez aqui com os filhos dele, né? Primeira reunião que teve duas. Essa, no capítulo 1, e depois no capítulo 2. Chamou ali os filhos dele. Quem que apareceu no meio deles? Satanás apareceu. E isso aqui me tocou muito, gente. Quando eu li isso aqui tocou muito no meu coração. Que diz assim, e no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Mas só que Deus já sabia de tudo. Deus sabe quem é filho e quem não é. Isso aqui me tocou demais. Isso aqui me fez eu refletir muitas coisas. Porque os filhos estavam na presença, foi se apresentar. Satanás também estava na presença. Isso aqui me tocou demais, porque nem todo mundo que está na igreja está salvo.
Nem todo mundo que está na igreja está salvo. Às vezes a gente está aqui dentro da igreja, mas com o coração longe de Deus, muito longe, pela nossa maneira de viver, pela nossa maneira de falar, pela nossa maneira de se comportar. Mas só que Deus, Ele já sabia que aquele ali não fazia parte dele, não fazia parte do povo que seguia Ele. E teve essa reunião. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 7, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Satanás, ele não tira férias. Nós que tiramos férias do nosso emprego, inclusive eu estou até de férias, glória a Deus por isso. Estou até de férias. Nós tiramos férias da empresa, mas Satanás, ele não tira férias, gente. Ele está por aí, andando, vagueando, para fazer o quê? Fazer o mal. E a gente liga a televisão, a gente vai ver muitas notícias tristes, triste demais. Esses dias eu liguei a televisão, o que está se passando no bairro do Coradinho ali, meu filho, a gente diz assim, eu não vou para ali nem a bala, vou nada. Né? Mataram lá o menino, estão comemorando a morte do menino, essas coisas, um perto do outro, moram um perto do outro. E o que que Satanás tá achando disso? Tá batendo palma, tá se alegrando, né, com essa situação que está acontecendo. Mas Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Sabe disso? Ele vai só até onde Deus permite. Se Deus disser assim, dá a trégua aí, acabou e pronto, acabou. Parou por ali. E ele fica aí fazendo as maldades dele. E é por isso que a gente tem que estar todo o tempo vigiando e orando, para que a gente não venha cair nas armadilhas do inimigo. E Jó era uma pessoa que servia a Deus. Mas ele servia a Deus, mas ele passou por momentos muito difíceis. Talvez você chegou aqui essa noite, não sei o que você está passando, não sei qual é o momento que você está enfrentando, mas eu quero dizer que Deus é com você. Aguente firme. Mesmo que Satanás fica jogando aquelas armadilhas, às vezes para cima de pessoas que a gente ama, né, que a gente gosta, e às vezes tenta nos ferir com palavras, com atitudes, mas eu quero dizer para você, meus amados irmãos, que Deus é com nós. Que Deus é com nós. Muitas das vezes nós que falhamos com Deus. Muitas das vezes nós que desagradamos aos olhos de Deus. E aqui ele veio se apresentar junto com os filhos de Deus. E a palavra de Deus vai dizer, no versículo 8, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se dizia do mal. Aqui Deus puxa o currículo de Jó. Observaste tu está vendo de passear por aí pela terra, né, só fazendo mal, mas tu observaste o meu servo Jó, e aqui era uma conversa que Jó nem sabia que estava acontecendo. Mas olha o currículo que Deus puxa de Jó. Tu observaste tu, o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se dizia do mal. Como é que Deus está olhando para nós? Isso é para a gente pensar, gente. Será se realmente eu estou agradando os olhos de Deus? Será como é que Deus olha para nós? Tem uma igreja, agora me fugiu aqui, que é lá no livro de Apocalipse, que ele prova ali, né? Aí diz que dá vontade até de quê? De vomitar. Como é que está a nossa vida diante de Deus? Será se ele olha para nós e diz assim, aquele ali é fiel a mim, aquele ali é temente, aquele ali, ele agrada os meus olhos. Ou ele olha para nós e diz, aquele ali só se mete em boca. Tá de domingo a segunda na igreja, mas só se mete em boca, é enrolão, não paga ninguém, só vive semelhando contenda entre irmãos. Como é que Deus olha para nós, gente? Será que ele olha para nós como ele olhou para Jó, um homem íntegro, reto, temente a ele, se desvia do mal? E ele puxa esse currículo todo de Jó. E aqui é muito interessante que não é nem Jó que fala, é o próprio Deus que fala dele. Como é o nosso exemplo de vida lá fora?
quando a gente sai daqui, na rua onde a gente vive, no nosso local de trabalho, como as pessoas, eu não digo nem assim Deus, assim, até as pessoas mesmo que ficam assim perto de nós, como é para nós? Será se eles olham Deus na nossa vida? Porque às vezes a gente está desagradando tantas olhos de Deus, que aí as pessoas que andam com nós dizem, tu é da igreja? Tu não é, tu não. Tu tinha gente xingando outro dia ali, batendo uma bola e brigando com todo mundo. Que tu só vive enrolando os outros. Como é que tu disse que é da igreja? E às vezes a gente tem que parar para pensar, para analisar. Como é que Deus nos olha? Se o ser humano é falho, né? Mas tem pessoas que olhar para nós e olhar nossa maneira de viver, ela sabe que a gente serve a Jesus Cristo. Mas tem outras pessoas que estão de domingo a segunda na igreja, que a pessoa olha isso aqui ali, está todo dia, está só ocupando cadeira ali, sentando no banco, em vez de dar vaga para outro, não dá. Tem pessoas que falam dessa maneira. Aconteceu uma situação, com semana passada, lá na rua. Eu estou aqui porque Deus é muito bom. Deus é maravilhoso demais. Depois que passou aquele tumulto todo, no outro dia assim que eu não consegui dormir, claro, né, por causa do tumulto que eu ainda estava um pouco na adrenalina. Aí disse assim, Deus me agarrou de manhã, eu lá em cima assim, sentado no sofá, eu chorava como uma criança. Senhor Deus, você é muito bom. Não era nem para eu estar aqui. Aconteceu uma situação lá na rua que quase o cara me mata. À toa, gente. À toa. Do nada. Depois eu disse assim, rapaz, mas que loucura, eu nunca vou esquecer dessa sexta-feira. Eu dizendo para minha esposa, essa sexta-feira aqui, pode ter certeza que eu nunca vou esquecer. Pode ter toda certeza. A Valdeir, que loucura, né, que aconteceu? Eu disse, vocês estão curiosos, né? Alguns sabem aqui da igreja que eu contei. Mas é uma situação que depois que passa, eu até ri. Depois eu até ri. A gente até ri lá em casa depois. Que situação. Se vocês não olhassem correndo, como estava aí na Olimpíada, se o cara que organiza isso aí me olhasse correndo, da forma que eu estava correndo, dizia, aí eu vou botar ali para ganhar a medalha de ouro pro Brasil, porque eu estiquei, irmão. Mas eu corri e o cara correndo atrás de mim. Então, gente, foi uma situação que aconteceu muito assim desesperadora. Mas graças a Deus passou. Eu estou esperando esse casal ir lá em casa para eu falar de Jesus para ele. Eu poderia guardar a mágoa desse rapaz? Poderia, porque eu não fiz nada de errado para ele. Ele me confundiu com uma outra pessoa. Mas eu poderia guardar a mágoa dele, eu poderia querer me vingar, eu poderia querer fazer muitas coisas. Mas eu sirvo a Deus. Como é que Deus nos olha para nós assim nos momentos de dificuldades que a gente passa? Às vezes a gente se zanga com o irmão por não concordar com muitas coisas. Às vezes aquele irmão guarda a mágoa do irmão ali mesmo, que não fala mais com o irmão para nada. Só ele abrindo espaço para Jesus chegar lá e transformar a vida dele. Isso aqui me tocou muito. Essa história aqui de Jó. Porque Deus puxa o currículo dele e olha para ele e diz, esse cara aí agrada os meus olhos. Mesmo que a gente agrada aos olhos de Deus, a gente vai passar por momentos de dificuldade. Queira ou não. Mas a gente tem que permanecer firme nos caminhos de Deus. Talvez a onda que está batendo no seu barco, talvez você chegou aqui essa noite, está com uma situação muito difícil para ser resolvida. Mas eu quero dizer para você que Deus é contigo. Deus, ele não vai abandonar nós para nada. Mas eu sirvo a Deus, eu estou ali sendo uma pessoa que anda nos caminhos dele, eu agrado a ele, mas por que isso está acontecendo comigo? Deus sabe de todas as coisas. Quando tudo isso passar, a gente vai dizer assim, rapaz, isso ali era necessário eu passar por aquilo ali. Era necessário. Teve um irmão que disse assim para mim, quando aconteceu isso comigo, Valdeir, mas se fosse eu, esse cara aí. Eu disse, não, pai, tu acha que eu vou guardar mágoa? Não vou. No momento eu fiquei um pouco com raiva, porque o cara queria tirar minha vida, do nada. Mas depois eu parei para pensar lá em casa e disse, cara, que situação. Eu não vou guardar mágoa desse cara não. E Deus sabe, Deus conhece meu coração. Eu estou de boa com ele, de boa mesmo, com ele, com a mulher dele, de boa. A mulher dele disse que é lá em casa hoje, eu fiquei esperando, cadê que ela não apareceu com ele? E eu dizendo para minha esposa, quando ela aparecer aqui, eu vou falar de Jesus para eles, vai ser uma maravilha. Ainda vou pedir para eles uma oportunidade que eles
eles fazem parte de um bando, essas coisas, né? É aqui no bairro. Eu não vou pedir para eles, fala lá com o teu pai de santo lá para me dar uma oportunidade para falar de Jesus lá dentro, gente. Eu vou esperar esse momento, eu estou esperando com a minha esposa esse momento. Aí minha esposa era um pouco mais rápida, mas esse cara quase te mata. Eu disse, quase, mas não me matou. Mas a gente guarda mágoa de pequenas coisas, gente. E Deus olhando para nós, tu fala de mim, mas tu não fala com aquele teu irmão e com aquela tua irmã ali. E Jó é um exemplo de vida para nós. Jó passou por momentos muito difíceis na vida dele, mas ele continuou seguindo os caminhos de Deus, sendo fiel a quem? A Deus. E Satanás está por aí, ó, com essas armadilhas dele, rodeando, procurando assim uma brechazinha para a gente dar e ele chegar aí, se apossar. Mas para honra e glória do Senhor, eu estou aqui falando de Deus hoje, né? O cara não me alcançou, corri mais do que ele, né? E eu disse para minha esposa que eu vou começar até a correr, mas não tenho um companheiro, né, pastor Ninho, para eu correr de manhã comigo. Mas assim, gente, a gente passa por muitos momentos difíceis, mas a gente tem que agradar os olhos de Deus em tudo, gente. Em tudo. Eu sei que a gente somos falhos, eu sei que tem dias que a gente erra, mas o nosso Deus está de braços abertos para nós todos os dias, para nós se arrepender dos nossos pecados e inclinar o coração verdadeiramente para Ele, que Ele está disposto a nos perdoar, porque o inimigo ele fica por aí, fazendo aquelas artimanhas dele. Se a gente não estiver atento, a gente acaba caindo, nas armadilhas dele. Mas Jó não fez isso, ele permaneceu sendo fiel. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 9: então respondeu a Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Aí a palavra de Deus vai dizer, porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-la em tudo quanto tem, e verás se blasfema contra ti na tua face. O que Satanás estava querendo dizer para Deus ali? Tá bem, ele só te serve porque tu tem abençoado ele. Mas experimenta, toca nos bens dele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti, para ver se ele vai querer saber de ti. Era isso aqui que ele estava querendo dizer para Deus. E Deus conhece Jó. Por isso que ele permitiu que acontecesse essas situações na vida dele. E muitas das vezes a gente serve a Deus só com a intenção de receber algo. Sabe disso? Já me deparei com muitas situações, gente, de pessoas que estavam desesperadas, procurando um emprego, deixando o currículo, servia a Deus, era uma pessoa mesmo assim mesmo, que estava na igreja de manhã, de tarde, de noite, era de vigília, era pentecostal, daquele jeito. E Deus abriu uma porta de emprego. E ele saiu da presença de Deus. Que a gente vai ver aqui, que Satanás estava querendo falar isso para Deus, ele só te teme, porque tu abençoa ele. Toca nos bens dele, para ver se ele não vai te abandonar. E às vezes a pessoa está passando por dificuldade, está ali, caminhando certinho com Deus, certinho. Aí às vezes Deus abre a porta de emprego, ele continua caminhando e depois o que ele faz? Se afasta de Deus. E quando a gente está vivendo 1000 maravilhas na presença de Deus, 1000 maravilhas mesmo, tudo que a gente faz está prosperando, as portas estão se abrindo, aí Deus permite que a gente entra no deserto. Aí a gente quer chutar o balde. A gente, não quero mais saber de Deus. Não, eu não vou mais orar, eu não vou mais ler a Bíblia. Jó, ele passou por muitos momentos difíceis. E a gente vai ver agora os momentos difíceis que Jó passou. No versículo 12 vai dizer assim, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ele saiu da presença do Senhor.
E vai começar as provações que Jó vai passar. A primeira, no versículo 13 a 15. E sucedeu um dia em que seus filhos, suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os salbeus, e os tomaram, e ao seu servo feriram ao fio da espada. Primeira provação que Jó está passando. Começou a mexer no boi, na jumenta, e até nos empregados dele. A primeira provação que Jó passa. E eu pergunto para meus amados irmãos, Jó abandonou a Deus ou ele continuou sendo fiel? Continuou sendo fiel. Mas muitas das vezes, quando Deus permite que a gente perde até o emprego, né, para ver mesmo se a gente é fiel a Ele mesmo, se a gente teme a Ele mesmo, se a gente está com Ele no momento bom e no momento difícil, às vezes a gente chuta o balde. Às vezes a gente não quer mais saber de Deus. E aqui começa a primeira aprovação de Jó. Ele perdeu o boi, as jumentas e os empregados. Chegou certo tempo na minha vida que Jesus me alcançou, transformou minha vida, né? E eu passei por um momento de dificuldade, até para encontrar um emprego, até para buscar um emprego mesmo assim, para encontrar, foi muito difícil. Mas Deus, para a honra e glória do Senhor, Ele abriu essa porta. E a gente estava muito bacana, né? As coisas estavam fluindo lá, e eu tinha sido promovido e tal. Mas de repente, surgiu um mandado de prisão para mim na época. Eu tinha acabado de ser promovido na empresa onde eu trabalhava. E saiu esse mandado de prisão para mim. Quem descobriu isso? Pastor Daniel, que está do meu lado. Que notícia boa que ele me deu, né? Que notícia boa. A gente passou um filme, passou muitas coisas na minha cabeça. Muitas coisas. Cara, eu custei aqui, corri atrás desse emprego, eu estava servindo a Deus, temente mesmo, o irmão de vigília, irmão pentecostal, irmão ali que busca Deus direto, mas aconteceu logo isso, acabar de ser promovido. Eu poderia dizer assim, vou voltar a viver minha vida que eu vivia no passado. Mas Deus, Ele é fiel. Jamais Ele vai nos abandonar. Passei por esse deserto, por esse momento difícil, passei. Mas Ele passou junto comigo. Talvez você está enfrentando um deserto. Está passando por ele. Não pensa que você está sozinho. Ele está contigo. Está do teu lado. Jamais Ele vai te abandonar. Jamais aqui Ele abandonou Jó. Jó nem sabia que estava tendo essa conversa. Mas Jó estava passando por um momento de muita aflição. Mas ele decidiu a permanecer sendo fiel a Deus. O nosso coração tem que estar voltado para Deus. Não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. E Jó é um exemplo de vida para nós. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E passou por um momento de dificuldade. Essa foi a primeira. Ele perdeu o boi, perdeu as jumentas dele, começou a perder os bens dele. De onde vinha a renda dele. Para pagar os empregados, para se manter ali. E ali o inimigo começou a atacar aquela área da vida dele ali. Mas Deus estava com ele. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está passando por um momento difícil. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele é contigo. Ele não vai te abandonar nunca. Jamais. Permaneça sendo fiel. E muitas das vezes, irmão, quando a gente está passando por um momento de deserto, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente se desespera e diz assim, cara, eu não estou conseguindo nem ouvir a voz de Deus. Eu já passei por isso várias vezes, não foi uma vez. Mas eu disse, mas eu vou continuar sendo fiel a Ele. E Deus levantava um irmão, às vezes para falar comigo. Eu abria a Bíblia, às vezes, e Deus, Ele tratava ali no meu coração e falava. Chegou um momento na minha vida que eu abria a palavra de Deus para ler, meditar, e a palavra tocava assim tanto no meu coração que eu derramava lágrimas assim, e disse, cara, Deus é comigo.
Eu quero dizer para você que Deus é com você. Eu estou passando pelo momento, Valdir, no meu casamento, no meu relacionamento aqui, que meu marido não serve a Deus, as coisas lá em casa não estão andando bem. Permaneça sendo fiel a Deus. Valdir, eu tô quase perdendo o meu emprego. Permaneça sendo fiel a Deus. Eu tô quase perdendo o meu emprego. Eu não estou sério, estou falando sério. Estou quase perdendo. Por uma situação aí política, né? Mas eu sirvo a Deus. Deus, ele abre a porta que ele quiser para mim. Se for da vontade dele fechar, vai fechar. Se ele tem outra coisa para mim em outro lugar, ele vai ter outra coisa para mim em outro lugar. Mas o meu coração está voltado para Deus. Independente de qualquer coisa. O meu coração está voltado para Deus. E o nosso coração tem que estar voltado para Deus todos os dias. Todos os dias. E minha esposa nós estamos passando por esse momento, né? Que gerou uma ameaçinha pro meu lado. Lá no emprego. Tu vais ser demitido por causa disso, por causa daquilo. Eu disse, eu tô com o coração tranquilo, meus amados irmãos. Eu dizendo para ele lá, eu tô com o coração aqui, de boa. De boa mesmo, coração tranquilo. E o menino conversando comigo lá, disse, Valdir, mas que situação chata, né, cara? A gente tá aqui, a gente trabalha aqui, mas quer dizer que o nosso trabalho não vale nada. A gente faz isso, faz aquilo. Aí quer dizer que se a pessoa não apoiar e tal, não tá mais na empresa. Eu disse, eu apoio quem eu quiser. Sou obrigado a apoiar, só porque é dono de empresa, eu não sou obrigado a apoiar. Eu disse para ele, pro cara lá. Mas o meu coração está descansado em Cristo. Mesmo que eu perca o meu emprego. Deus, ele continua sendo fiel, gente. Quem me deu esse emprego foi Deus. Se ele quiser me tomar, ele vai tomar e pronto, vai permitir e pronto, acabou. Eu disse para eles, continua sendo fiel a Deus. Eu dizendo para um colega meu, seja fiel a Deus. Não fica preocupado comigo, eu estou de boa. E a gente conversando, né, ele é muito... Um colega meu, a gente compartilha muitas coisas. E ele, cara, Valdir, que situação? Eu disse, descansa teu coração, o meu está bem descansadinho. Pode ter toda certeza. E aqui começou as provações de Jó. Mas ele permaneceu o quê? Fiel a Deus. E no versículo 16 vai dizer assim: e estando este ainda falando, veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e o consumiu, e só eu escapei para te trazer-te a nova. A gente vai ver que quando Jó começou a passar pelo momento de dificuldade, foi uma atrás da outra. Foi uma atrás da outra. Porque a palavra de Deus diz, quando este ainda falando, veio o outro e disse, uma outra notícia ruim aqui para ti. Qual foi a segunda notícia ruim? Está aqui. Estando este ainda falando, veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer-te a nova. Ele recebeu 4 notícias ruins. E não foi qualquer notícia. Foi notícia mesmo que fazia assim, a pessoa parar para pensar, cara, por que está acontecendo isso comigo? Eu sirvo a Deus, sou fiel a Ele, mas estou passando por esse monte de coisa. Perdeu os bois, perdeu a jumenta. Ali, tem muitas das vezes as pessoas até se afastam de perder o emprego. Já se afastou, ele continuou o quê? Sendo fiel a Deus. E essa daqui foi a segunda provação que ele está passando. Essa, ele perdeu o quê? Ele perdeu ovelhas e os servos. E a terceira provação vai dizer, no versículo 17, e estando ainda este falando, veio o outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer-te a nova. Terceira notícia que chegou para ele, que ele poderia abandonar a Deus. Ele não poderia? Ele poderia fazer essas coisas? Não poderia? Poderia. Mas só que ele não fez isso. Ele continuou sendo fiel. Eu quero dizer para os meus amados irmãos, aguente firme. Não larga, não solta a mão de Deus. Aguente firme. Mesmo que você está sendo
perseguido no seu local de trabalho, ou estão com ameaças com você no seu local de trabalho, ou se seu casamento não está indo muito bem, aguente firme. Deus é com nós, gente. A Bíblia vai dizer que aonde a gente estiver, Ele estará conosco até a consumação dos tempos. Jamais Ele vai nos abandonar. E aqui é um exemplo para a nossa vida. Essa história de Jó. Ele passou por muitos momentos difíceis. Começou a perder muitas coisas. E por último, os filhos. Essa daqui, irmão, é que é para a gente mesmo chegar assim, cara, que exemplo de fé, de confiança e de perseverança. E vai dizer no versículo 18 a 19: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer-te a nova. Tocar nos nossos filhos aí o negócio fica mais embaixo, não é não? Irmão, aqui ele não perdeu um, ele perdeu foi todos. Tem momentos na nossa vida que é doloroso, mas a gente tem que permanecer o quê? Fiel. Agora imagina, Jó, ele amava muito esses filhos dele, que se levantava de madrugada e fazia sacrifício pela vida dos seus filhos, e chega e acontece uma situação com os filhos dele. O que não passou na cabeça dele? Aí às vezes a gente pega essa história e fica assim, cara, um filho já é dolorido, imagina 10 de uma vez. Imagina Jó vindo do enterro. O que não passou na cabeça dele? Eu já me deparei, gente, eu faço uns trabalhos de evangelismo, eu já me deparei com muitas situações tristes mesmo assim, que eu já ia mãe. Certo dia eu estava fazendo um culto no lar, no Anjo da Guarda, e eu me deparei com uma mãe, e essa mãe lá, ela tinha perdido um filho na vida da criminalidade. Ela perdeu um, e o outro continua nessa vida errada aí. E quando eu sentei para conversar com ela, não era preciso nem abrir a boca para dizer que ela estava passando por um momento de sofrimento. Porque ao sentar e toiar de lá, essa mulher tá passando por uma barra. Ela é uma pessoa bem branquinha, e aqui dela estava até roxo, só de não dormir direito. E ela me dizendo, meu filho, eu perdi meu filho, tá com 10 meses que eu perdi meu filho para a vida da criminalidade. E tem esse aqui, ó, que tá me dando o maior trabalho. Aí eu dei uma olhada para ele assim, aí ele me deu uma olhada e disse, tu ama tua mãe? Tu tá vendo que a tua mãe não tá nem dormindo direito? Aí ele, para mim, não, Valdir, mas eu tô vivendo nessa vida aqui. É uma situação muito complicada. E ela serve a Deus. Ela serve a Deus. Perdeu um, e um que está vivo está dando o maior trabalho. E a gente às vezes se depara com muitas situações que a gente vê assim, cara, que situação, que provação essa mãe está passando. Aí ela vê as notícias do filho dela, que está dando o maior trabalho, ela fica desesperada, ela dizendo para mim. Uma coisa eu disse para ela, eu disse, ó, continue sendo fiel a Deus. Imagina Jó agora, vindo de uma situação, lhe deparando com uma situação dessa, de perder os filhos dele todos, os 10. Mas ele permaneceu sendo fiel a Deus. Nós temos que permanecer sendo fiel a Deus, independente de qualquer coisa, gente. Independente que se o marido está dando trabalho, se a esposa está dando trabalho, se os filhos estão dando trabalho, nós temos para quem a gente recorrer. É Deus. Deus muda a história. Deus muda a história. E aconteceu isso com Jó. Perdeu os 10. Parou por aí a situação dele? Não. Veio mais outra.
e agora foi com ele. E vai contar essa história no capítulo 2. Satanás não se conformou e foi lá e pediu mais uma permissão. E dessa vez foi na própria vida de Jó. Perdeu tudo e agora ele está passando por um momento difícil. Mas ele continuou sendo fiel a Deus. O choro pode durar uma noite, gente, mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria ela vem pela manhã. Certo dia meu filho estava banhando na piscina, né? Que tem uma piscina inflável lá em casa que eu comprei. E de repente ele saiu da piscina. Ele estava passando pelo negócio de dengue aí que ele estava passando aí. E ele saiu e foi andar e não conseguia. Né? Acho que por causa dos ossinhos dele, estava doendo, né? Eu queria sair, João. Estava agora andando de boa. Se for só sair da piscina. E ele não estava conseguindo andar. Ele disse assim: me ajuda, pai. Me ajuda. Aí eu disse assim, isso ali foi uma lição para mim. Eu disse, peguei ele, carreguei ele no braço e levei ele para casa, né? Que nós estávamos na época, eu morava na casa, tinha a casa da minha mãe, mas eu tinha uma outra casa lá embaixo. E aí a piscina era instalada na casa da minha mãe, eu peguei ele e levei ele para casa. Isso aí me tocou muito. Muitas das vezes a gente passa por um momento difícil. E às vezes a gente quer sair dessa situação com as nossas próprias forças. E aonde está o nosso socorro? Em Deus. Talvez você está passando por um momento difícil e quer sair com as suas próprias forças. Eu quero dizer para os meus amados irmãos, peça ajuda do papai, que ele vai te ajudar a sair dessa situação difícil. Que ele vai te ajudar a vencer essa luta, essa batalha, essa provação que você está passando. Continue sendo fiel. O próprio Jesus disse para nós assim, ó, no mundo vocês vão ter aflição. Mas o quê? Tem o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos que ter bom ânimo. Mesmo que a gente passe por um momento difícil, por um momento de dificuldade, nós temos que ter o quê? Bom ânimo. O coração voltado para as coisas de Deus. O coração voltado para Deus. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 21. E disse, não saí do ventre de minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E aqui tem uma lição para a nossa vida. O coração de Jó não estava voltado para os bens materiais e nem estava voltado para os filhos dele. Mas o coração de Jó estava voltado para Deus. Porque ele perdeu tudo, mas ele continuou com o coração dele voltado para Deus. Que o nosso coração esteja dobrado diante de Deus. É muito fácil a gente pegar e se ajoelhar, mas eu quero ver dobrar o coração para Ele. Nos momentos difíceis a gente não chutar o balde, não se dizer assim, Deus, fica para lá que eu vou para cá. Não, é permanecer sendo fiel. No muito e no pouco, permanecer sendo fiel. Na saúde e na doença, permanecer sendo fiel. No muito, quando as coisas estão dando tudo certo, permanecer sendo fiel. No pouco, permanecer sendo fiel. Não esqueça, meus amados irmãos, quando você estiver passando por um momento de dificuldade, lembre dessa história de Jó. Porque quando eu me deparo com essa história pelas situações que eu passei, eu disse, essa daqui, irmão, a minha fichinha. Mas aqui, ó, nós temos um exemplo. Se Jó passou por aquilo ali, suportou e foi fiel, eu vou passar por aquilo ali, eu vou passar por isso aqui, mas eu vou ser fiel a Deus também. Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo.